Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Tem versões que falam que a fé é o firme fundamento. Tem outras versões que falam que a fé é a substância das coisas que se esperam, é a convicção das coisas que não vemos. Versículo 6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa que crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Agora vamos para Marcos capítulo 11, versículo 23. Em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte: levante-se, atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz, assim lhe será feito. Mais uma passagem, a última, Marcos 9, versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Você crê nisso? Feche seus olhos nesse momento. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, estamos à tua presença, abrimos o nosso coração para ouvir a tua palavra, levamos a nossa mente cativa à tua presença, para que possamos escutar a tua voz. Senhor, alimenta a fé dos nossos corações, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Toca, Senhor, nas áreas da vida que precisamos ser tocados. Opera o milagre nas nossas vidas, move as montanhas em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. O tema dessa mensagem é: atreva-se a crer. Aleluia. E hoje nós vamos falar muito sobre fé. Como a gente leu, que a fé é a certeza das coisas que esperam. Tem uma versão que fala que a fé é a substância das coisas que se espera. E quando eu falo sobre substância, substância é materialização. Então a fé é você materializar aquilo que você espera. É a convicção, é a prova daquilo que você não vê. E se você for ver o conceito de prova, tem aí o pessoal que é advogado, né, Isa, tem os juristas aqui da igreja, pessoal que conhece um pouco de direito. O que é prova? Prova é a evidência de que algo aconteceu. Por exemplo, na delegacia, assim, numa investigação policial, o que seria uma prova pericial? Uma prova pericial é uma comprovação de que aquilo verdadeiramente aconteceu. Quando a gente vem aqui para a palavra fala que a prova que a fé é a prova das coisas que se espera. Então é você materializar aquilo que você espera. Tem uma passagem bíblica que fala que Deus chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. E o conceito de fé muitas vezes é abstrato para muitas pessoas, mas nós podemos ver a fé todos os nossos dias. Todos os nossos dias a gente pode ver a fé. A fé é você materializar aquilo que é invisível. Por exemplo, quando todos nós fazemos planejamento, não é verdade? Por exemplo, viajar, né? É bom viajar. Quem gosta de viajar? Quem gostaria de viajar mais? Aleluia. Quando você viaja, você faz um planejamento, não é? E a depender da viagem que você faz, às vezes você faz planejamento de 1 ano, ou às vezes até mais. Não é verdade? Por exemplo, a irmã Angelita vive viajando, né? Já tem planejamento aí, né, Angelita?
Várias viagens aí planejadas na agenda. Só que nós fazemos planos, a gente vai, compra passagem, às vezes parcela lá no cartão de crédito, 48 vezes, está amarrado. Está amarrado. Quem pode, pode, né? Vou chegar nesse nível. Aleluia. Gente, nós fazemos planejamentos, só que nós não temos certeza de nada. Quem te garante que lá daqui a 1 ano, quando você comprou a passagem, você vai ficar doente? Não é verdade? Ou às vezes vai acontecer alguma coisa com a sua família, ou às vezes no trabalho mesmo. Talvez lá o seu trabalho você não vai poder viajar, mas mesmo assim a gente faz planejamento. E o que é isso? É fé. É fé. Então fé é você materializar o invisível, é você acreditar que aquilo que você está idealizando vai acontecer. Fé é você acreditar no invisível. Amém? Então todos os dias nós fazemos planejamento, todos os dias nós planejamos algo lá para o futuro, algo que é incerto, mas mesmo assim a gente acredita, a gente crê que vai acontecer nas nossas vidas. Aleluia. E eu vejo a fé como se fosse um botãozinho vermelho. Imagina aí na sua cabeça um botãozinho vermelho escrito fé. Tem esse botãozinho vermelho, todos nós temos esse botãozinho vermelho dentro da gente. Basta a gente o quê? Ativar a fé. Essa natureza divina, essa natureza criativa habita dentro de cada um de vocês, habita em cada um de nós. Aleluia. Tem uma história que eu acho muito interessante sobre Steve Jobs. Steve Jobs, quando ele era moço, quando ele estava criando a Apple, ele idealizou, ele falou: olha, um dia eu vou ver um computador na casa de cada pessoa. E na época, para você pode ser normal, mas na época, sabe como é que eram os computadores? Era um prédio, era um andar inteiro, um andar inteirinho era um computador. Então naquela época ele idealizou, ele imaginou o invisível, que um dia todas as pessoas, todos os lares teriam um computador. E hoje a gente o quê? No nosso bolso tem um computador. Cada um de nós carregamos um computador no bolso, um smartphone. Isso é fé. É você crer no invisível. É você crer naquilo que não existe. Algo interessante também sobre isso, sobre fé, e aqui eu não estou entrando ainda na alçada espiritual, mas assim, esses exemplos eu estou dizendo porque às vezes a gente olha fé, pensa em fé e acha algo distante, mas todos nós temos fé, todos nós. Há uns anos atrás eu e minha esposa realizamos o sonho, de conhecermos a Disney, e foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa, um sonho que eu tinha de criança. E às vezes você acha que na Disney só se diverte quem é criança, e é errado. Você vê de criança a idoso, às vezes você vê cadeirante velhinho indo lá nos brinquedos da Disney. E assim, você vê, é tudo lindo, é tudo maravilhoso lá. Interessante que uma vez entrevistaram a esposa do Walt Disney, que foi que idealizou a Disney. Só que o Walt Disney, o que idealizou tudo, ele morreu antes de ser construído, antes da inauguração da Disney. E perguntaram para aquela mulher: poxa, que pena que o seu marido não viu tudo isso, toda essa beleza aí, que são os parques da Disney. Aí ela falou: quem disse que ele não viu? Ele viu primeiro do que todo mundo. Então fé é isso. A fé chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Então você tem fé dentro de você. Fala assim para o irmão que está do seu lado: você tem a fé dentro de você. Aleluia. Você tem esse botãozinho vermelho escrito fé, que você pode ativar a qualquer momento. Essa fé que chama a existência o que não existe está dentro de você. Aleluia.
E tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. A palavra a gente leu aqui. Tudo é possível é que crê. Tem uma história interessante também. Há muitos anos atrás, tinha um rapaz que era médico. O nome dele era Roger Bannister. Ele era americano. E ele era médico e ele gostava de correr. Fazia provas de atletismo. E na época, existia uma marca que ninguém nunca tinha ultrapassado, que era correr 1.500 metros em 4 minutos. É 1 milha em 4 minutos. E existia várias pessoas, até cientistas, dizendo que era impossível para o homem correr, ultrapassar essa marca. E aquele rapaz que era médico, não, eu vou ultrapassar essa marca. E ficou treinando. Ele nem era dos melhores dos atletistas tops da época, mas ele creu que aquilo era possível. E ele começou a treinar e ele conseguiu bater aquela marca de 1.500 metros em 4 minutos. E o que é interessante? O interessante não foi isso, foi o que aconteceu depois. Algo que era impossível para os homens, no mesmo ano várias pessoas conseguiram bater aquela marca. E depois outros anos e várias pessoas bateram a marca. Então o simples fato das pessoas enxergarem que era possível fez com que as outras pessoas também fizessem aquilo. E trazendo para mim, trazendo para você, o milagre que Deus vai fazer na tua vida, a obra que Deus vai fazer na sua vida, muitas pessoas vão ver, e vão ver que é possível, e vão se inspirar na tua história. Em nome de Jesus. Eu não sei qual é o seu sonho, irmão. Talvez o que você precisa é de um milagre físico. Talvez você esteja enfermo. Talvez você que está me vendo aqui na internet, talvez você já esteja desenganado pelos médicos. Talvez a sua doença seja incurável. Eu digo para você, tudo é possível aquele que crê. Existe fé dentro de você. Existe a fé que chama o sobrenatural dentro de você. E essa obra que Deus vai fazer na tua vida, muitas pessoas vão testemunhar. Muitas pessoas vão ver para você e vão dizer, é possível, e eu vou fazer também. Aleluia. Talvez o que você precisa é a restauração do seu casamento. Talvez seu casamento esteja destruído, ou talvez já tenha até acabado o seu casamento. Mas você tem esse desejo no coração. Deus, ele vai restaurar o seu casamento. Deus vai fazer esse milagre. Deus vai fazer o impossível na tua vida. Talvez parece ser impossível. Às vezes o teu sonho é ter uma empresa com 1.000 funcionários. Para você é impossível, não está dando nem para pagar as contas hoje. Deus, ele é o Deus impossível. E através daquilo que ele vai fazer na tua vida, muitas pessoas vão se inspirar na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Você crê? Você quer dar um glória a Deus aí, irmão? Aleluia. Aleluia. Eu gosto dessa igreja que nós somos pentecostal, né? A gente pode dar glória a Deus, pode sapatear, pode pular. Aleluia. Em Hebreus 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele exista e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, primeiro, aqui fala, sem fé a gente não pode agradar a Deus. Nós só podemos receber as dádivas, as bênçãos de Deus por meio da fé. Por quê? Para a gente receber as bênçãos de Deus, e eu creio que todo mundo quer bênção, aleluia. Quantos querem bênção de Deus? Amém. Então, primeiro, você precisa crer que ele exista. Tem gente que não crê em Deus? Tem, muita gente que não crê em Deus. O ateu, ele acredita que o mundo, ele veio do quê? Do Big Bang, né? Explodiu tudo, aí pronto. Aí começou a formar as coisas. Gente, você já viu aí, às vezes acontece as notícias do botijão de gás que explodiu? Quantos já viram assim, um botijão de gás explodir e formar uma casa? Formar uma pessoa? Você já viu? Nascer um animal com a explosão? Não, né? Então tem gente que não acredita em Deus.
Tem um livro que eu li há muitos anos atrás que se chama Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É o título do livro. Então, gente, para ser ateu tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé para acreditar que, uma explosão e pronto. Aí começou a surgir tudo, a criação, os animais, a perfeição que é a vida. Tem que ter muita fé. Você vê vários cientistas se convertendo. Por quê? Porque eles pensam, cara, não tem como isso ter vindo do nada. Não tem. Se olha uma célula. Eu sou formado em biomedicina, e na faculdade a gente via muito amostras de sangue e tal. Víamos células. Você pega uma célula, você vê a perfeição, a simetria. Não tem como isso ter vindo do nada. Aleluia. Então, para a gente receber a bênção de Deus, primeiro, você precisa crer que Ele existe. Segundo, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que Ele recompensa aqueles que o buscam. E esse aqui que é o problema de muitas vezes a gente não receber as bênçãos de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes a gente até crê que Deus existe. Eu creio em Deus. Deus criou tudo. Mas muitas vezes nós não cremos na bondade de Deus. Muitas vezes a gente não crê que Deus Ele pode fazer na nossa vida, que Deus quer fazer. Às vezes a gente até crê que Deus pode fazer, mas a gente não crê que Deus quer fazer. Que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E o que significa galardoador? Galardoador, quando eu penso em galardoador, eu penso uma recompensa. O namorado, quando quer conquistar a namorada, compra um presente, né? Toma aí o galardão. Recebe aí. Então, galardão para mim, eu penso assim, galardoador é aquele que tem uma bênção, tem um presente para te entregar. Então, sem isso a gente não recebe as coisas de Deus. Se você não acreditar, se você não crer que Deus quer fazer isso na tua vida, nada vai acontecer. Se você não acreditar que Deus é um Deus bom, nada vai acontecer na sua vida. O problema é que muitas vezes a gente tem aquela visão de Deus, um Deus imparcial, o Deus lá no trono. Está lá Jesus lá no trono, com a cara fechada, longe, distante, que não escuta a sua oração, que não ouve o seu clamor. Às vezes a visão que a gente tem de Deus é essa. Só que Deus, Ele tem bons pensamentos ao seu respeito. No livro de Jeremias, capítulo 29, diz: bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro que esperais. Deus tem bons pensamentos ao teu respeito, irmão. Fala assim, sacode teu irmão aí que está do lado. Fala assim: Deus tem bons pensamentos ao teu respeito. Aleluia. Aleluia. Deus quer coisas boas para a tua vida, irmão. Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele está com um presente para te entregar, meu irmão. Salmo 103, vamos abrir. Salmo 103, versículo 2, diz, eu sei que muitos aqui sabem que Davi, o salmista Davi, ele era chamado um homem segundo o coração de Deus, não era? Ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus. E para mim esse salmo, gente, para mim se fosse para nomear, eu sei que tem muitos salmos lindos, mas para mim essa verdade aqui é muito forte. Diz: bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças, quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de amor, leal e compaixão, quem satisfaz de bens
a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Gente, é muito forte isso. Davi, ele estava falando para si mesmo aqui. Ele está falando, bendiz a minha alma, não esquece dos benefícios, não esquece de Deus, do que Deus tem para você. Primeiro, Ele é aquele que te perdoa de todo o pecado. Aleluia. Segundo, é Ele que te cura de todas as enfermidades. Aleluia. É Ele que te salva. Aleluia. É Ele que te coroa de bondade. Aleluia. É Ele que enche você de bens. É o que a palavra de Deus diz. Ele te dá bens materiais. E é Ele que renova a sua juventude e te dá vitalidade como a águia. Aleluia. Então Davi, ele ficava falando isso. É o que está escrito nesse salmo. Depois você presta atenção. É o que está escrito nesse salmo. Bendiz a minha alma ao Senhor. Davi ficava falando, não esquece. Não esquece, alma minha. Eu sei que você está triste. Eu sei que você está cabisbaixo. Você está com medo. Não esquece. Não esquece de nenhum dos benefícios do Senhor. É Ele que perdoa os seus pecados. É Ele que sara todas as enfermidades. É Ele que te coroa de bondade, que te salva, que te enche de bens e que faz com que a sua juventude se renove como da águia. Eu quero isso para a minha vida, irmão. Você quer também? Aleluia, aleluia. Eu não sei quantos sabem, mas quando a Bíblia fala sobre isso, sobre renovar as forças como a águia, o tempo de vida dela é mais ou menos 50 anos. Chega um determinado momento da vida dela que ela morre, ou ela entra por um processo muito doloroso de renovação. E quando ela quer se renovar, o que ela faz? Ela pega, voa, bate com o bico na montanha. Primeira coisa, quebra o bico. Depois ela fica tirando as penas dela e fica lá sofrendo. Só que sabe o que acontece? Depois de um tempo, ela renova as forças dela, ela vive mais 50 anos. Que coisa forte, irmão. Deus tem isso para a tua vida. Deus, Ele quer renovar suas forças como da águia. A sua vitalidade, a sua energia, a tua motivação, o teu entusiasmo como da águia. Aleluia. 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 Em Mateus, capítulo 8, versículo 2, tem uma passagem muito interessante, fala sobre um leproso, que ele chegou diante de Jesus, e ele diz aqui na palavra, um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Versículo 3, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. É o que Jesus disse para você. Talvez você esteja se perguntando: Jesus, será que isso que está na minha cabeça, isso que eu sinto no meu coração é do Senhor? Jesus disse: quero. Aleluia. Jesus, Ele quer fazer um milagre na tua vida. Aleluia. A palavra do Senhor diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E de maneira visível, o que seria a fé? Vou dar um exemplo aqui, a Delane está filmando, né? Vem aqui, amor. Vem aqui. Você. Vem aqui. Vou chamar minha digníssima, quem não conhece, minha esposa. Linda, cadê o celular? Pega lá o celular. Vamos supor que esse aí é o iPhone, já tem 15 ou 16? 16, recebe aí.
Então, vamos supor que ela vai me dar de presente um iPhone 16. Recebo. Tá, vamos lá. Você vai me... Não deixa cair não, viu? Você só faz assim, tá. E vem me dar o celular. Ela tá me dando, né? Só que eu não tô pegando. E o que é a fé? Me dá. A fé é pegar. A fé é tomar posse. A fé, pelo meio da fé, a gente acessa aquilo que Deus tem nas regiões celestiais pra gente. Amém? Tirou 10. Aleluia. Me dá o iPhone 15. Então, quando você compra uma coisa, né, hoje em dia, muitos de nós compramos muito pela internet, né? Você vai comprar no Mercado Livre, você tá lá, compra aquilo, só que se não tiver o frete, como é que você vai receber? Como é que você vai tomar posse? Então a fé é isso, a fé toma posse. A fé é como se fosse o frete que te traz aquilo, entendeu? Sem o frete, se você não for lá ou se você não tiver o frete, você não toma posse daquilo. Pode até ser seu, você comprou, é o seu direito, só que você não toma posse. Então, para tomar posse, a gente precisa o quê? Da fé. A gente precisa ativar a fé. Tem uma vez que eu ouvi uma história muito interessante. Tinha um velhinho, um senhorzinho, que ele passava o dia todo catando lixo na rua. E ele se alimentava de lixo. Olha só, coisa triste. E aquele velhinho ficava lá pegando comida na rua. E uma vez não viram mais aquele velhinho. O pessoal via ele todos os dias passando lá, catando lixo, comendo comida dos lixos. E daí não viram mais aquele velhinho. E foram lá na casa dele. Quando bateram lá, ele morava sozinho. E infelizmente ele morreu. Morreu de desnutrição. Olha só, por quê? Só comia lixo. Só que o detalhe, quando foram revirar a casa dele, tinha mais de $1 milhão na casa dele. Então ele era rico, só que ele vivia como um mendigo. E ele morreu de desnutrição. E muitos de nós somos ricos espiritualmente, temos as bênçãos de Deus na nossa vida, mas por não exercer a nossa fé, a gente não usufrui daquilo que Deus tem para nós. Por isso, nessa noite, atreva-se a crer, exerça a sua fé. Creia que Deus tem coisas grandes na sua vida. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Aleluia. Eu lembro que há muitos anos, pessoal, eu já falei algumas vezes, né? Eu frequentava uma igreja, era membro de uma igreja. E essa igreja era uma igreja muito abençoada, que cria que Deus ele era poderoso para salvar, que Deus ele era poderoso para perdoar os pecados. Só que não acreditava que Deus, pelo menos o meu pastor, não acreditava no batismo do Espírito Santo, nos dons do Espírito. Não acreditava nos dons de cura. E eu lembro que veio uma enfermidade. E essa enfermidade, na época eu já ministrava louvor. E era algo que me angustiava demais, que me entristecia demais, que era nas minhas cordas vocais. Então eu tinha calo nas cordas vocais. E eu tive assim, se eu passasse um culto cantando, eu passava uma semana rouco. Eu não cantava, não conseguia cantar direito. Isso me entristecia muito. E eu cheguei aí no médico, o médico cogitou fazer cirurgia. E eu com medo de cirurgia, né? Vai que prejudica a minha voz, não volta a ser a mesma voz. E uma vez eu fui convidado para ministrar numa igreja. E eu estava lá cantando, tocando violão. E eu senti Deus limpando minhas cordas vocais. Eu senti assim, totalmente limpo e assim, senti a cura.
E eu senti no meu coração: vai e testemunha aí que você foi curado. Só que eu fiquei preocupado com a opinião dos outros. Era uma igreja tradicional e eu não testemunhei. Não testemunhei. Aconteceu que depois de alguns dias a doença voltou. E eu fiquei mais um tempão com aquele problema. E aquilo me entristecia muito, porque uma coisa que eu sempre gostei, depois que eu me converti, foi de louvar a Deus. Eu não conseguia louvar a Deus. E depois de um tempo, alguns meses, eu fui no congresso evangélico, o Conjuban. Foi no mesmo congresso que eu recebi o batismo do Espírito Santo. Nesse congresso. Eu te conheci? Não foi não. Foi depois. Foi no mesmo congresso. Anos depois eu conheci a Adelane no mesmo congresso. Mas assim, o pastor orou por cura lá. E eu recebi. E eu tomei posse. Eu ouvi uma palavra sobre cura. E eu recebi naquele momento. E mesmo voltando para casa rouco, porque eu fiquei lá 3 dias louvando a Deus, adorando a Deus, gritando. E minha voz ficou tipo quase uma semana rouco. Mas eu tomei posse da minha vitória. Mesmo que pelo sintoma eu ainda estava doente, eu tomei posse da minha vitória. Eu tomei posse da minha cura. Não, eu fui curado. Eu comecei a declarar: eu fui curado. Eu fui curado. Eu fui curado. E depois de mais ou menos alguns dias, nunca mais veio a enfermidade. Aleluia. Deus é fiel. Deus, Ele é poderoso para te curar, irmão. Deus, Ele é poderoso para te fazer na tua vida o impossível. Aleluia. Eu tenho um testemunho muito forte na minha família, que foi a história da minha avó materna. Minha avó chamava Maria da Piedade. E ela tinha doença de Chagas. E chegou um momento que o coração dela cresceu tanto que os médicos deram poucos meses de vida para ela. Alguns meses. E a minha avó, ela foi para um congresso da Quadrangular. E lá havia um missionário usado nos dons de cura. E durante 3 dias ela começou a frequentar aquele culto aquelas reuniões evangelísticas. E ela querendo a cura e tal, e nada. Primeiro dia nada, segundo dia nada. E no terceiro dia, no último dia, ela estava lá no culto. E de repente ela caiu, pelo poder de Deus, caiu no chão. E Deus abriu a visão dela. Ela viu 2 anjos vindo com uma bandeja de prata. E até ela pegava, tirava o coração dela velho, e ela olhava aquilo pelos olhos da fé. Deus abriu a visão dela. Um coração feio. E vinha com um coração pequenininho, bonitinho, vermelhinho, e colocava. Daí ela acordou, né? Quando ela acordou, ela passou a mão no peito. Meu Deus, Deus deixou a cicatriz. Deus fez a cirurgia e deixou a cicatriz. Aí ela voltou no médico. O médico, não sei o que aconteceu, mas seu coração é como se fosse de uma criança. Jesus é poderoso, irmão. Deus, Ele é poderoso para te curar, para fazer um milagre na tua vida. Tudo é possível aquele que crê, irmão. Tudo é possível aquele que crê. Aleluia. A palavra de Deus diz, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17: assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Então a fé sem obras é morta. Fé sem atitude, fé sem ação é morta. Você vê em muitos momentos na palavra de Deus, Jesus sempre falava: a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Seja conforme a sua fé. A fé, ela é vista. Você pode enxergar a fé. Quando vieram aqueles paralíticos
aquele paralítico, na verdade, juntamente com os amigos dele, eles subiram aquele paralítico no telhado. E quando Jesus viu aquilo, a palavra de Deus diz que Jesus viu a fé deles. Jesus viu a fé deles. Tem outra passagem que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela pensou: se eu apenas tocar na orla de Jesus, eu vou ser curada. E tinha uma multidão, tinha centenas de pessoas ao redor de Jesus. E quando aquela mulher tocou apenas, eu penso assim, que era a pontinha da orla dela. Jesus sentiu. Jesus falou: alguém me tocou. E os discípulos falaram: lógico que alguém te tocou, olha aqui, centenas de pessoas, está todo mundo te tocando. Só que Jesus disse: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. A fé chama a atenção de Jesus. Aleluia. E fé é agir, fé é ação, é entrar em ação. Aleluia. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. E como é que eu alimento a minha fé? Como eu faço para fortalecer a minha fé? Talvez você esteja pensando: poxa, Marcos, você falou aqui sobre fé. Eu preciso de mais fé na minha vida. Tem algumas coisas na minha vida que eu preciso de um milagre. Eu preciso que essa montanha se remova nessa área da minha vida. Como é que eu faço para alimentar minha fé? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando a gente deseja algo, quando a gente está buscando um milagre, é importante a gente fortalecer a fé, né? Então é importante a gente ouvir palavras direcionadas àquilo. Talvez o que você esteja precisando é de uma cura. É importante você ouvir, alimentar a sua fé com palavras nessa área. Talvez o que você precisa é o quê? É de uma salvação do seu casamento. Você precisa ouvir uma palavra. Você precisa se alimentar, ouvir palavras, sermões nessa área. Talvez o milagre que você precisa é na área financeira. Você precisa ouvir palavras nessa área. Porque a fé é como se fosse, assim, nós temos várias árvores, né? Temos pé de manga, temos o pé de goiaba, jabuticaba. Lá em casa tem caju, goiaba e manga. Estou torcendo para, em nome de Jesus, esse ano dá muita fruta. Então a fé é como se fosse uma árvore frutífera. Muitas pessoas às vezes têm uma fé muito grande para algo, mas não tem para outro. Tem pessoas que às vezes você vê que tem uma fé para adquirir riqueza. Tem gente que tem fé, eu acredito nisso. Tem gente que vai lá e você não sabe e o dinheiro aparece. A pessoa tem uma fé para aquilo, mas às vezes ela não tem uma fé para ser curada. Às vezes a pessoa foi salva, mas não tem a fé para restaurar o casamento. Então você precisa alimentar a sua fé. Você precisa a cada dia regar essa árvore desse resultado, desse milagre que você está buscando em Deus. Aleluia. Para a gente finalizar, a gente vai ler mais uma passagem. Mateus 17 versículo 20 diz: Mateus 17 versículo 20 diz, NVI? Ixi, tá. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Essa é a palavra de Deus para vocês. Nada será impossível para vocês. Vocês têm essa fé dentro de vocês. Vocês têm esse botãozinho vermelho escrito fé, que vocês podem ativar. Aleluia. Vamos ficar